apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você aqui na igreja, graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, pela internet. Eu dou glória a Deus pela sua vida. Você que tem acompanhado o meu ministério já há um mês, ou há um ano, ou há 20 anos, no mês, agora dia 8 de julho, nós fizemos 20 anos de ministério, graça e apostolado. Então, você que tem me acompanhado pela internet, eu também dou glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar agora por vocês aqui na igreja, e também, ao mesmo tempo, pelos que me assistem e me ouvem pela internet. Levantem as suas mãos, eu quero orar agora em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, manifesta a Tua glória, revelando a Tua palavra, Senhor. Aos que vão me ouvir agora pela internet, aos que vão me ouvir agora pelo Facebook, aos que vão me ouvir agora através de um CD, e aos que vão me ouvir aqui na igreja. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que a Tua palavra seja revelada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Revela a Tua palavra aos que vão ouvir agora, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Manifesta a Tua glória e dá o verdadeiro entendimento aos que vão me ouvir nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que os anjos de Deus ministrem sobre todos os filhos de Deus, escolhidos por Deus, para receber esse entendimento desta palavra que vai ser ministrada neste momento agora. E isso para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, por favor. Glória a Deus. Ovelhas que me assistem agora pela internet, e vocês aqui na igreja também, glória a Deus pela vida de cada um. Como entender a graça de Deus, hein? É uma pergunta que eu vim te responder. E quando eu digo graça, eu não estou falando graça doutrina. Estou falando graça, o amor de Deus. O benefício que Deus nos deu ou fez por nós. Eu vou ler alguns textos na Bíblia, na palavra de Deus, e vocês vão ver, eu já orei para que seja revelado. Então vocês vão ver e perceber e compreender como ou qual é a visão de Deus por nós ou sobre nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, por favor. E eu já orei para que o Espírito Santo te dê o perfeito entendimento. Mateus capítulo 5. Ovelhas abençoadas, eleitas de Deus, mais que vencedores. Quem recebe? Escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Quem recebe? Predestinados segundo o seu propósito. Quem recebe? Glória a Deus. Mateus capítulo 5. A pergunta é essa: como entender a graça de Deus? Já começa que nós, os gentios, fomos salvos pela sua graça. Ou seja, um povo que não merecia salvação. Porque a palavra gentil significa estrangeiro, estranhos às alianças. E nós éramos estranhos às alianças, ou seja, ao pacto da lei, ao velho pacto, à velha aliança. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz, derramado o seu sangue, e Deus enviar Paulo a nós, os gentios, nós não teríamos o mínimo entendimento sobre as coisas de Deus. Porque nós éramos estrangeiros, estranhos, desconhecidos. Como entender a graça de Deus? E eu espero que através dessa ministração, desse apostolado, vocês possam, como Paulo disse em Efésios 5, ser imitadores de Deus como filhos amados. Porque um dos propósitos, e eu vejo que é um dos maiores, um dos propósitos de nós congregarmos,
termos conhecido a graça, a palavra de Deus, um dos maiores propósitos é que nós melhoremos no nosso dia a dia. Pois, se não for, ou se não fosse para nós melhorarmos, como seres humanos, como pessoas, então para que congregar e para que ler a Bíblia, se pela graça nós somos salvos? Quem consegue entender? Então tem um propósito de congregarmos. Então tem um propósito de Deus fazer a palavra chegar até nós, né? Não é para nos tornarmos religiosos, homens e mulheres apenas religiosos, que conhecem a Bíblia, né? Isso não é propósito nenhum, porque conhecer a Bíblia, hoje no século 21, em qualquer lugar da face da terra, vende Bíblia. Toda cidade, todo bairro tem um lugar que vende Bíblia. Então, o propósito de Deus não é apenas conhecer a Bíblia, é para nos tornarmos pessoas melhores. Eu estou convencido disso. Quem está me entendendo? Mas como entender a graça de Deus, hein? Como entender a graça de Deus? Já dizia Davi, já dizia Moisés, já diziam os profetas: Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Digam comigo: Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. O que Davi falou no Salmo 34? Provai e vede que o Senhor é bom. E eu vou ler alguns textos, e você vai ver de fato, de verdade, como Deus é bom. E eu já orei para que você entenda a graça de Deus. Mateus 5, no versículo 44 e 45. O que eu quero está no 45, mas eu vou ler também o 44. Mateus 5, 44. Jesus falou: eu, porém, vos digo, Jesus falando, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Ele quem? O Pai. Diga, Deus. Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons. Para aí. Aqui está a graça de Deus. Às vezes a pessoa fala de Deus, eu creio em Deus, porque Deus disse, e a palavra de Deus. Então às vezes a pessoa fala de Deus. E às vezes também a pessoa não conhece a Deus. Não conhece o proceder de Deus, não conhece como que Deus age. Não sabe. Por exemplo, os crentes da lei, os crentes, os nossos irmãos, que ainda não entenderam a graça de Deus, eles não conseguiram entender ainda que tem pessoas salvas, que se morrerem vão para a glória, para o céu, e que não estão na igreja. E vou até mais longe, e que nem aceitaram Jesus ainda, como eles falam, ou receberam a Cristo, e são salvas. Quem está me entendendo? Eu vou falar de novo. As pessoas falam de Deus, mas criam o seu próprio Deus na sua cabeça. Ou seja, 2 pontos: se não for da minha igreja, não é salvo. Se não fez isso, não é salvo. Se não fez aquilo, não é salvo. Se não fez assim, não é salvo. Então, se não fez daquela forma, então Deus não pode. A pessoa cria Deus, ou melhor, um Deus dentro da sua cabeça. E eu quero que você entenda que os crentes, ou os homens, criaram vários deuses dentro de suas cabeças. Quem está me entendendo? Por exemplo, tem pessoas que chegam ao cúmulo e ao ponto de dizer que se uma mulher usa calça comprida, ela não é salva. O que é isso? É uma pessoa que não conhece o verdadeiro Deus. Não conhece a intenção de Deus. Não conhece o coração de Deus. Não conhece a bondade de Deus. Ele criou um Deus dentro da cabeça dele. E esse Deus na cabeça dele diz: mulher que usa calça comprida não é salva. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Aí você consegue entender quantos deuses criaram dentro das cabeças. Falsos deuses, é claro. Porque nunca se pode associar a salvação, que é algo espiritual, com uma calça comprida ou curta, sei lá, que é algo carnal e terreno.
Resumindo, não se pode, isso é regra, não se pode nunca associar as coisas espirituais com as coisas humanas, terrenas, carnais. Cabelo, unha, calça, roupa, vestimento, comida, bebida. Não se pode associar. Quem está entendendo? Porque Paulo disse em Romanos 14, 17 que o reino de Deus não é comida. Paulo disse que o reino de Deus não é bebida. Então você não pode associar. Eu vi aquele irmão bebeu uma bebida amarela. O outro bebeu uma bebida vermelha. O outro bebeu uma bebida transparente. Você não pode associar nada que se coma ou se beba com Deus ou com o reino de Deus. Porque Deus é espírito. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Então, como entender a graça de Deus? As pessoas não entendem a graça de Deus. Então os homens criaram igrejas, denominações. E o pior, criaram estatutos extras bíblicos. Ou seja, além da Bíblia. Por exemplo, 2 pontos. Na nossa igreja, a mulher não pode. Na nossa igreja, o homem não pode de agora em diante. Aí você vai ver na Bíblia, não tem nada disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu sou filho de pastor, nascido na igreja. Quantos nãos eu ouvi? Não pode, não toca, não vai, não pode. Crente não pode. Aí eu fui, hoje eu tenho quase 40 Bíblias, ou 40, sei lá, eu parei de contar. Quando tinha 30 e poucos eu parei. Aí eu fui ler a Bíblia. E 99% dos nãos que me falaram, Deus não falou nada, nem Jesus, nem os profetas, nem os apóstolos. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu falei, Senhor, de onde tiraram esse não? Porque falaram que não podia, porque o Senhor, Deus disse, eu não disse nada. Aí eu fui ler Jeremias 23, assim diz o Senhor, ai daquele que diz ao outro, assim disse o Senhor, quando ele não disse nada. Eu fui ler. Falei, então quer dizer que tem pessoas que falam que o Senhor disse, quando na verdade o Senhor não disse nada. Quem está entendendo? Então, por favor, me entenda. E assim criaram igrejas, estão entendendo? Criaram denominações para ditar o que pode e o que não pode. Então a pergunta é essa: como entender a graça de Deus? Visto que ele, Mateus 5,45, ele faz que o sol se levante sobre maus. Porque tem muitos crentes, qual que seria a concepção? Não, o mal, o ímpio vai ter sol sobre a casa dele, sobre o varal da roupa dele. Não, o ímpio tem que se lascar, o ímpio tem que ir para o inferno, o ímpio não sei o que. Não, pera um pouquinho, abençoado. Vê se você consegue conhecer um pouquinho mais de Deus. Ele faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons. Ele envia chuva, se você não sabia, sobre justos, que somos nós, e sobre injustos. Deus é bom. Deus é bom. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Esse pequenino versículo, ou melhor, a parte B de Mateus 5,45, a segunda parte. Eu podia parar de pregar aqui. Eu podia parar de falar aqui, falar graça e paz e ir embora para casa. Porque aqui está dizendo tudo. Deus faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons. Deus envia chuva sobre justos e sobre injustos. Isso te responde porque está cheio de ímpio, macumbeiro, do candomblé, satanista, e por aí vai, da quimbanda, da magia negra, da feitiçaria. Eu estou pegando pesado. Isso te faz entender porque que no mundo está cheio de ímpio, de BMW, de Mercedes, que tem mansão, que é empresário, serve a Baal, serve a Mamon, serve a Dagon, mas eles estão na terra. E como Deus é bom, para os que estão na terra, Deus não faz acepção de pessoas. Para os que estão na terra, há uma diferença entre ovelha e bode. Mas para com os que estão na terra, Deus vê todos iguais.
católico, evangélico, budista, Hare Krishna, Seixonoye, macumbeiro, feiticeiro, pai de santo, pastor, padre, papa, da magia negra, da feitiçaria, do satanismo. Deus é tudo igual. Para com os que estão na terra. Vê se você entende Deus. Se Deus fosse agir como muitos queriam em suas cabeças, imagina que bagunça que ia ser a terra. Deus ia dar ordem ao sol. Naquela avenida tem 50 justos e 15 injustos, ímpios. Imagina que bagunça a terra. Deus ia dar ordem ao sol, se levante e brilhe só sobre aqueles 50 justos. Os 15 ímpios, não, eles não merecem o sol, eles são ímpios. Quem está entendendo? Olha como que Deus é, hein? O justo planta, o ímpio também planta. O justo planta arroz e feijão, o ímpio também planta arroz e feijão. Deus dá a chuva sobre os dois, e os dois, a colheita dos dois cresce. Como entender a graça de Deus? Simples. Quer entender a graça de Deus? Eu vou te ajudar. Não creia em Deus segundo a sua cabeça. Ou seja, não creia em Deus segundo o que você acha, segundo o que você pensa, segundo o que te falaram. Só tem um modo de crer em Deus: como está escrito. Abra sua Bíblia em Colossenses, por favor. Pode sair do Mateus. O assunto hoje é esse: como entender a graça de Deus? Ou seja, como entender que Ele é tão bom assim, hein? Nossa, olha, eu estou trabalhando, congregando, servindo a Deus e ainda não tenho o meu carro. E eu fiquei sabendo que aquele homem lá, ele é ímpio, ele é macumbeiro, ele é até feiticeiro. Você viu a BMW novinha que ele comprou? Fiquei sabendo que ele comprou uma casa agora em Alphaville. E eu aqui sem casa, pagando aluguel, desempregado. Tem alguém entendendo o que estou falando? Deus é tão bom. E não vem com aquela conversa velha lá, é o diabo que deu. Essa conversa não cola para cima de nós, abençoado. Amém, abençoados? Essa conversa que o diabo deu é conversa furada. Porque Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Amém? Então essa conversa é velha. O diabo dá com a mão. Isso aí é filosofia. Isso não é Bíblia. A Bíblia não fala isso. Amém? A Xuxa fez pacto com o diabo e o diabo deu tudo. Isso é mentira, isso é heresia. Heresia. Está escrito que tudo provém de Deus. Se ela serve a Deus ou não é outra história. Tudo provém de Deus. Salomão disse: riquezas, honra, prosperidade, saúde, tudo provém de Deus. Que heresia velha, caduca. Irmão, o diabo dá e toma. O diabo foi... Isso é heresia, abençoado. É preciso entender que Deus é bom. Ele é tão bom que a sua mente não consegue entender a bondade dele. Porque você queria que Deus... Não, a Xuxa não pode ter. Ela não serve a Deus. Não, aquele meu vizinho não pode ter um carro novo. Eu não tenho. Eu sirvo a Deus há 30 anos. Ele é um macumbeiro. Ele é um mentiroso. Ele tem 4, 5 amantes. E como que ele tem casa, tem carro, tem um bom salário? Ei, qual Deus você está crendo? No Deus da Bíblia ou no Deus que você criou em sua cabeça? Levante a mão quem está entendendo o que estou falando. Fala para o seu irmão, em qual Deus você está crendo? Tem alguém entendendo o que estou falando aqui? Eu preciso saber muito, para mim ficar em paz. Porque Deus me fez entender isso. Deus me fez entender. E eu tive que ficar quieto, hein? Tipo assim, você está vendo a minha bondade? Estou vendo, Senhor. Está vendo? Eu faço que o sol se levante sobre maus e sobre bons. Eu envio a chuva sobre justo. Você não é justo? Eu sou justo, graças a Deus. Então, eu envio a chuva sobre justo e sobre ímpio. Você não plantou? Plantei. Eu vou enviar a chuva sobre o que você plantou. Senhor, mas o ímpio, ele plantou também? Plantou. Eu vou enviar a chuva sobre o que ele plantou também. E você tem que ficar quietinho.
Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Isso está claro em minha mente. E quem sou eu para ficar dando palpite? Ah, mas o ímpio não merece. Eu não tenho que falar nada. Se merece ou se não merece, esse julgamento não sou eu que tenho que fazer. Aliás, Deus já fez. Porque Ele faz que o sol se levante sobre justo e sobre injusto. Quem é que está entendendo? Ele já fez. Se o ímpio não merecesse, é o que eu falei, o sol viria só sobre o justo. Quem está entendendo? Se o ímpio não merecesse, e é verdade que não merece nem justo nem ímpio. Mas diga, o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. O problema, abençoado, não está em Deus. O problema não está na Bíblia. O problema está na cabeça dos seres humanos, que a religião, o sistema, antes que a verdade chegasse, o sistema deturpou a verdade. Eu disse semana passada e vou falar de novo. Hitler, que era um Illuminati, ímpio e Illuminati, Hitler falava, uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. Isso é uma fortaleza tremenda isso aí, hein? Já pensou se alguém aqui falar, hoje então eu vou fazer uma mentira e vou ficar firme nela. 1 ano naquela mentira, 3 anos, 30, até que a pessoa vai crer. Isso é uma fortaleza. Você não tem que andar na mentira, você tem que andar na verdade. Quem recebe? O Hitler era um ímpio. Essa frase é de um ímpio. Distorcendo a verdade. Querendo dizer, é uma mentira. Mas se você ficar falando várias vezes e afirmando ela, a pessoa vai passar a crer que é verdade. Mas na verdade é mentira. E nós não devemos andar assim. Quem recebe? Colossenses, por favor, quem que já achou? Capítulo 2. Já dizia o nosso apóstolo Paulo, nosso amigo, pastor, apóstolo, Paulo, amigo, né? Porque falar o que ele falou aqui tem que ser amigo. Colossenses 2, versículo 4. Só um amigo fala uma palavra dessa. Não nos conheceu, não nos viu. Só um amigo fala uma palavra dessa. Colossenses 2. Amigo é quem se importa com o outro. Tem alguém que se importa com você? Se você não conhece ninguém que se importa com você, então você não tem nenhum amigo. Ah, eu tenho um camarada lá que ele é o quê? Ele nem lembra que você existe. Não é verdade? Você não tem pessoas assim no seu convívio? Tem ou não tem? Então não é seu amigo coisa nenhuma. Amigo se importa com você. Fala para o seu irmão, amigo se importa com você. Por isso que Jesus disse, eu já não chamarei mais servos, mas de amigos. Porque Jesus se importou com nós. Ele sim foi amigo. O único que se importou com nós. Colossenses 2,4, por nós. Colossenses 2,4, Paulo falou, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O assunto é como entender a graça de Deus. Alô, você sabia que Paulo foi perseguido, açoitado, apedrejado, porque ele entendeu a graça de Deus? Paulo era um fariseu da lei, um doutor da lei. Paulo era um dos principais sacerdotes. Antes de se converter a Cristo, ele era um fariseu da lei. E a lei mandava apedrejar até a morte. Atos 8, eis o motivo porque Paulo consentiu com a morte de Estevão. Alguém falou, Paulo, vão apedrejar Estevão. Pode apedrejar. Não, pode apedrejar. Mas vai morrer, deixa morrer. Pode apedrejar. A lei manda apedrejar. Paulo era doutor da lei. Quando ele entendeu a graça, ou seja, quando ele entendeu que ele não merecia ser salvo, e quem merece ser salvo? Quem que merece ser salvo? O que tem de pessoas que batem no peito, eu sou salvo. E quem que merece ser salvo? Se Paulo diz que não há um justo sequer. Se Paulo disse em Romanos que não há um que busque a Deus. Quem é que merece ser salvo? Por isso, pela graça somos salvos, por meio da fé. E para deixar bem claro, Paulo disse, isso não vem de nós, hein? É um dom de Deus.
Colossenses 2,4. Paulo disse: digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, vem de persuasão, no dito popular, chaveco, indução, manipulação mental. Digo isso para que ninguém vos engane com chaveco, ninguém vos engane com palavras. Você tem que crer na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Você tem que crer na Bíblia. Mas parece que você disse que o diabo foi aniquilado. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Não sou eu que digo, é a Bíblia. E eu sou perseguido, e mal falado, e mal compreendido, e mal interpretado, só porque eu creio na Bíblia. É mole? Quem está me entendendo? Aí é brincadeira, eu não merecia isso, né? Vamos falar a verdade. Você acha que eu merecia ser perseguido se eu não estou falando o que eu acho? Se eu não estou falando o que eu penso? Eu estou falando o que está escrito na Bíblia, então eu tenho que perseguir a Bíblia, não foi eu que escrevi a Bíblia? É aí que você vê que a mente da pessoa não é boa. A cabeça não está boa. A cabeça está como? Diga, doente. Você pode e deve perseguir o mentiroso. Quem mente, quem inventa, quem fala além. Mas você não... Se você tem uma mente boa, você nunca, em sã consciência, você vai perseguir uma pessoa que está falando o que diz a palavra de Deus. Cadê os que entenderam o que estou falando? Você concorda comigo? Amém, abençoado? É certo você perseguir quem está citando, falando o que diz a palavra. É certo alguém perseguir? Não. Tem que perseguir o mentiroso. Quem está entendendo? Que mente, que inventa, que aumenta, que distorce. Esse tem que ser perseguido. Olha, compre a fronha dos sonhos e Deus vai realizar seus sonhos. Mentiroso. Esse que tem que ser perseguido. A Bíblia nem fala de fronha, abençoado. Quem crê na Bíblia, me dá um sinal. Quem crê na Bíblia? A Bíblia nem fala de fronha. A Bíblia não fala de fronha, não fala de tijolinho, não fala de caneta ungida. A Bíblia não fala essas coisas. É esse que tem que ser perseguido. Por mentir, por enganar, por distorcer. Por favor, coloque os seus olhos em Colossenses 2,4 e veja comigo. A última vez que eu vou ler hoje. Colossenses 2,4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois, ainda que esteja ausente, Paulo nem lá não estava. Isso aqui é amigo, hein? Imagina que Paulo estivesse num churrasco, num aniversário, num casamento, numa festa, num clube de campo, mas se importou. Ainda que ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza na vossa fé em Cristo. 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações e graças. Agora, tende cuidado, verso 8. Palavra de amigo, não é palavra de apóstolo, não é palavra de pastor, isso aqui é palavra de amigo, de quem se preocupa. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. As pessoas não conhecem a Deus. O tema da mensagem, como entender Deus? A maioria dos seres humanos não conhecem a Deus. Tem homens de gravata falando de Deus e mentindo a respeito de Deus e as pessoas creem. Caem tudo como patinho na lagoa. Não consultam a Bíblia, não consultam a palavra, não vão ver se é assim mesmo. Não, vão tudo caindo que nem um patinho na lagoa. Quem está entendendo? Agora, se todos que não consultam a Bíblia, a palavra, se todos passassem a fazer isso, deixa eu ver se está escrito mesmo esse negócio de fronha, esse negócio de sal grosso, esse negócio de vale do sal, deixa eu ver se está escrito mesmo esse negócio de fogueira santa, deixa eu ver se está escrito na Bíblia mesmo esse negócio de caneta ungida, que agora com essa caneta eu vou assinar grandes negócios, deixa eu ver aqui mesmo. Se as pessoas fossem conferir,
tal homens iriam ficar sozinhos. Porque essas coisas não existem na Bíblia. Diga bem forte, o que são essas coisas? Diga. Colossenses 2,8. Veja na sua Bíblia. Colossenses 2,8. Ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Alô? Filosofia é uma coisa, palavra de Deus é outra. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Filosofia. O que é uma filosofia? Uma sabedoria humana. A pessoa tem boa dicção, boa e exímia oratória. Oratória, falar, conversar. A pessoa tem boa dicção, exímia oratória. Eu quero saber se as palavras que saem da boca de quem tem boa dicção e exímia oratória, quero saber se é a palavra de Deus, ou se é a palavra da sua cabeça, da cabeça da pessoa, de um livro. Uma vez eu fui pegar numa igreja, eu não vou falar o nome aqui para não ficar. Fui pegar numa igreja e o obreiro falou assim, ó, antes de passar a palavra para o pastor Marcos, ele falou assim: irmãos, o amor é belo. Como dizia Jorge Amado, o amor... Aí eu já escandalizei. Logo no começo, eu já escandalizei. Eu pensei, eu estava sentado e eu ia receber a palavra. Eu pensei, mas Senhor, a Bíblia é tão grande e fala sobre amor, ele tem que falar sobre Jorge. Eu não tenho nada contra o Jorge Amado, tá abençoado? Vamos deixar bem claro. Eu estou te mostrando e provando que aquela pessoa estava com a cabeça vazia, o coração vazio. Quem está entendendo? Abençoado, sabe falar de amor? Coríntios 13, fala de amor. Salmos, Provérbios. A Bíblia inteira fala de amor, mas você tem que citar o Jorge Amado no altar, no púlpito, abençoado. Será que você não tem outra coisa para falar? Só falta falar do Chacrinha, do Ari Toledo. Ah, o Ari Toledo fez uma piada sobre o amor, essa é boa. Então tinha uma pessoa que tinha o amor. Mas você vai falar do Ari Toledo? Quem está me entendendo? Sabe o que é isso? Diga, filosofias. E os púlpitos nas igrejas do Brasil e na face da terra está cheio de homens que só têm filosofias e não a revelação da palavra de Deus. Resultado, igrejas cheias de pessoas vazias. Qual o resultado? Igrejas lotadas, igrejas cheias, mas todas as pessoas vazias. Vai conversar com elas. 3 minutos. 3, não vou nem falar 10, 3 minutinhos. Vai conversar. Num aniversário, numa festa, num casamento. Vai conversar com a pessoa que é daquela igreja ABC. A igreja está cheia, mas a pessoa está vazia. Não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem revelação, não tem sabedoria de Deus. Moldaram a mente com regras. Ah, terça-feira é a campanha na quinta não, porque na quinta tem aquela campanha. Então a pessoa está cheia de regras, cheia de formalismo, de regrinhas, de leis que os homens imputaram, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só levante a mão quem está entendendo o que estou falando. Para terminar aqui, ó, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs, sutil. As pessoas são sutis, sutilezas, vem de sutil, chavequeiro. A conversa é boa, a lábia é boa. Para fazer um trabalhador, um proletário, dar todo o seu salário, a conversa tem que ser boa. Vãs sutilezas, sutilezas. Porque se for ler a Bíblia na hora da oferta, se for ler a Bíblia na hora de semear no reino de Deus, é diferente. Você lê a Bíblia e ora, e Deus toca no coração e acabou. Não é assim? Mas como que as pessoas chegam a dar casas, dão apartamentos? Teve um homem que me ligou lá em casa, da Rádio Gazeta, hein? Rádio Gazeta de São Paulo. Esse eu posso falar. Rádio Gazeta FM, Rádio Gazeta FM. O homem me ligou, apóstolo, ele está debaixo do meu apostolado já há alguns anos. Apóstolo, olha, eu quero te contar um fato que aconteceu. O que foi? Minha mãe, viúva, meu pai morreu, minha mãe viúva, tem uma pensão michuruca, só o salário, e mora num apartamento aqui no Cambuci. Tem uma igreja lá no Cambuci, não tem uma igreja no Cambuci? Lá na Lins Vasconcelos? Então, aí, o que foi, abençoado? Minha mãe foi na igreja lá no Cambuci, na Lins Vasconcelos, e a sutileza
de Colossenses 2,8 foi tão grande que minha mãe acabou dando o apartamento dela. E agora? Agora eu não tenho onde morar. E aí? Tá dormindo num quartinho aqui em casa, apóstolo. Não sei o que eu vou fazer mais. Minha mãe com 82 anos. Abre um parênteses. Abre um parênteses. Um verdadeiro homem de Deus, um genuíno homem de Deus, ele vai pegar um apartamento, uma casa de uma velhinha anciã de 82 anos. Vai fazer isso, abençoados? Não faz nunca. Nunca não faz. Como que um pastor, como que um apóstolo, como que um profeta, como que uma igreja, como que um ministério pode aceitar uma casa, um apartamento de uma velhinha? E agora está dormindo na casa do filho de favor. Me explica isso, apóstolo. Me explica isso, bispo. Me explica, pastor, profeta, me explica. Se não é para ficar indignado. Por favor, só quem me entende. Ou se você acha normal, então vai para lá também. É normal? É normal? Claro que não é normal. Não pode ser normal nunca. Jesus nunca fez isso. O apóstolo Paulo nunca fez isso. Tem uma igreja aqui perto aqui. A igreja da Pombinha Branca, né, que tem um coração, a Pombinha Branca. O marido, empresário, tem um sócio, uma empresa. A empresa teve lucros, então os sócios conversaram. O irmão veio aqui me falar isso. Os sócios conversaram, então vou pegar parte do meu lucro e vou fazer X. Você pega a parte do seu lucro e faz Y, tá? Então a empresa paga, que é lucro meu e lucro seu, tudo bem, tudo bem. O sócio pegou e comprou um Gol zerinho. Fez o carnê, comprou, deu para a mulher dele. 0, 0, 0. E o homem deu o Gol para a mulher ficou feliz, e o homem ia trabalhar, e voltava, o Gol estava na garagem. E ele ia trabalhar, quando voltava, o Gol estava na garagem, brilhando, metálico, lindo, 0. Na mesma semana, ele foi trabalhar de manhã, quando chegou a... Ô bem, ué, você está aqui? Cadê o Gol? Cadê o carro? Não. Cadê o carro que eu comprei? Cadê o que eu te dei o carro? Carnê, tinha pagado só. Cadê? Bem, é que eu dei na igreja. O quê? O que você fez? Eu dei na igreja. Esse homem contratou 2 seguranças, 2 negrão, armado. Foi lá na igreja do bispo, lá, armado de revólver. Falou pro obreiro: obreiro, cadê o bispo aqui? Ele está lá no altar. Fala para ele que eu quero falar com ele quando acabar a reunião. Eu vim buscar o carro que aquela mulher deu. O obreiro foi lá falar para o bispo no ouvidinho. Aí o bispo na pregação: pessoal, lá não é irmãos, né? Pessoal, vamos orar forte, porque o diabo está se levantando no nosso meio, hein? O diabo está se levantando no nosso meio, vamos ter que orar e repreender. E os 2 seguranças armados lá esperando, jurando o bispo. Quando acabar a reunião, trocar uma ideia. Oraram, nada do diabo sair, porque o diabo estava armado. 2 diabos armados. Aí acabou a reunião, os negrão, guarda-roupa, foram lá falar com o bispo. Eu vim buscar o carro. Não pode. Eu vim buscar o carro. Não pode, porque o documento já não foi para a sede. Puxou e mostrou. Eu vim buscar o carro. Se esse carro não aparecer, eu vou te matar. Não, vou te matar agora se esse carro não aparecer. O bispo pegou o celular, ligou para os obreiros, deu 1 hora, trouxeram o carro. Devolveram o carro e o documento. A mulher pegou o carro, foi o carro para casa. Se o negócio fosse de Deus mesmo, não aconteceria isso, né? Você que me assiste, irmão, minha irmã, será que você não vai entender nunca? Se você souber a dor no coração que eu tenho de saber que você está sendo enganado e você não toma nenhuma atitude, se você souber a dor, eu tenho vontade de chorar, tenho vontade de parar de ler e começar a chorar. A dor que eu tenho no coração de saber que estão deitando para lá e para cá e rolando em cima de você, e você está achando que é normal. Normal porque você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia e eles também não mostram, então parece que é normal. Mas não tem nada de normal. Tem alguém entendendo? Para fechar essa porta, ó, Colossenses 2,8. Olha lá, ó.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Eu estou inventando alguma coisa, igreja? Colossenses 2,8, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Estamos em 2013, século 21. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo já tinha nos avisado, e mesmo assim, ainda tem gente caindo no conto do bispo. Mais de 2000 anos depois, ainda tem gente caindo. João capítulo 8, por favor. João capítulo 8. Como entender a graça de Deus? As pessoas estão de joelho, subindo escada de Aparecida, esfolando o joelho, saindo sangue, carregando a cruz, mostrando na televisão. O homem subindo a rodovia Anchieta com uma cruz pesada. E subindo a Anchieta, subiu a serra com uma cruz. Por que você está com essa cruz aí? Não, eu tenho que pagar. Você tem que pagar o quê? Jesus já pagou na cruz. Você já morreu por você na cruz, te abençoou, te salvou, te libertou, te deu o Espírito Santo. O que você tem que pagar? O quê? Mas o Papa não lê e não explica. O padre não lê e não explica. O bispo não lê e não explica. O pastor, o apóstolo não lê e não explica. Qual que é a moral da história? Igrejas cheias de pessoas vazias e fáceis de ser manipuladas. É ou não é verdade? Quem está entendendo? João, capítulo 8. Quem já achou, diga amém. Fala para o seu irmão, como entender a graça de Deus? Diga, se Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Deus está mandando falar. O ser humano, pensando que para receber algo de Deus tem que dar algo em troca, o ser humano pensando que para receber algo de Deus ele tem que pagar alguma coisa, apareceram homens gananciosos. Vou deitar e rolar em cima desses aí, né? Então você pensa que é assim? Então vem para a nossa igreja, que é aqui mesmo tem que ficar. E eu vou fazer uma pergunta e um desafio. Estamos em 2013, século 21. Há 40 anos atrás não tinha isso. É ou não é verdade? Eu tenho pessoas aqui com 60, com 70, 60. Há 40 anos, 50, não tinha isso aí. Esse negócio de fitinha, de caneta, Vale do Sal, caneta... Não tinha. O que tinha era crente de verdade. É ou não é verdade? Agora deturparam tudo. Agora deturparam, agora mudou. Agora é caneta, é agenda ungida. Um dia eu trouxe aqui na igreja o falsário, porque não tem outra qualificação. O falsário vendeu por R$100 uma agenda vagabunda de R$1,99 e uma caneta Bic por R$100 para a mulher. A caneta e a agenda. Para quê? Agenda e caneta para você assinar seus grandes negócios. E eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta. Essa igreja, ou essas igrejas, que vendem e fazem negócios, essa igreja, ela está na Bíblia? Não, essa igreja que vende caneta, vende sal, vende arruda, vende não sei o que, vende jornal, porque o jornal tem que pagar. Essa igreja está na Bíblia, está ou não está? Não está. E será que só eu e vocês que vão enxergar isso? Eu tenho mensagem na internet com 15 mil acessos, visitantes. Mais de 15 mil pessoas já assistiram aquela mensagem. São 15 mil pessoas. É gente pra caralho. Uma mensagem, são várias. Eu tenho dezenas e dezenas de mensagens. Mas tem uma delas que já passou de 15 mil. Eu dou glória a Deus, tem pessoas me ouvindo. Eu não quero um centavo seu, nem salário eu tenho, eu vivo por fé. Eu só quero que antes de eu morrer, você entenda a palavra de Deus e para de ser bonequinho de chumbo do sistema. Para de ser marionete do sistema. Ou você vai morrer sem entender que tem pessoas assim, ó, te manipulando. Vai morrer e não vai ler a Bíblia nunca. Então não lê a Bíblia? Vai na biblioteca e vai ler história.
vai estudar história e ver se há 40 anos atrás, 50 anos atrás, tinha isso no Brasil e no mundo e na terra. Vai ler história. 1980, 1960, 1920, vai ver se a igreja era assim, até você chegar na igreja de Atos da Bíblia. Vai ver se tinha isso. Quem entendeu, aplaude o Senhor. João capítulo 8. Estou terminando. João 8, quem já achou, verso 1. É bom que você me entenda. Se você não me entender, eu não posso fazer nada. A minha indignação. Eu não suporto ver e saber que tem pessoas tirando proveito usando a palavra de Deus. Não suporto isso. Não é assim mesmo, tem que acostumar. Senhor, das duas uma. Ou então o Senhor me tira a minha vida, tapa a minha boca, me deixa mudo, ou me deixa cego, porque enquanto eu estiver vendo e sabendo, eu vou falar. Ou então, se a Bíblia não é digna de aceitação e é uma mentira, vamos todo mundo embora para casa, jogar fubeca, rodar peão, soltar pipa. Porque não pode ter duas verdades, né? Se a Bíblia diz uma coisa e nós vemos outra, não pode ter duas verdades. Quem é que está entendendo? A verdade é uma só. Se a verdade é daquele jeito, então dê o seu carro também, dê a sua casa. Mas eu não tenho onde morar, não. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar uma casa, hein? Você não tem fé? Quem aqui tem fé? Me traga aqui agora um cheque de 100 mil reais. Quem tem fé? Você não tem fé? Você não serve para nada, então, se você não tem fé. E a pessoa vai ficando constrangida. E de 100 mil abaixa para 50, de 50 abaixa para 10, de 10 abaixa para 5, de 5 abaixa para R$1.000. Está desempregado, R$1.000 não dá. Então, de R$1.000 abaixa para 500, de 500 abaixa para 100, R$100 eu estou desempregado. R$100 não dá, de 100 abaixa para 10, de 10 abaixa para R$1, para depois ouvir isso. Bom, pelo menos R$1 você tem, né? Se você não tiver R$1, pelo menos então se mata. Quem que não tem R$1? Aí a pessoa fala, R$1 eu tenho. Então vamos fazer uma conta boba. 5 mil pessoas vezes R$1, R$5.000. 3 reuniões de manhã, tarde e noite, R$15 mil no baixo. Não é igreja. É livraria, é bazar, é empresa, é qualquer coisa menos igreja. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Não, não é igreja. Não é igreja, abençoado. Para quem não me entende, eu vou falar uma frase. Jesus disse, e se você entender, você aplaude a Deus, tá? Não é a mim, não é a Deus. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Foi isso que ele falou. Casa de oração. Casa de oração. Posso ouvir um glória a Deus? O Espírito Santo veio sobre mim e me trouxe esse espírito de indignação. Isso acontecia com Paulo. Você vai ler o livro de Atos. Paulo ficava revoltado. Uma vez ele se encontrou em Atos 15 com Barnabé e eles ficaram revoltados. E quando eles chegaram lá em Éfeso, aquela idolatria, a Diana dos Efésios, Paulo ficou louco. Paulo ficou doente. Ele falou, Diana dos Efésios? Que conversa que é essa? O Senhor é Jesus Cristo. É a mesma hipocrisia religiosa de alguns que falam assim, a padroeira do Brasil. Que padroeira do Brasil, meu irmão? Se você crê na Bíblia, se você não crê, está de fora. Mas se você crê na Bíblia, não existe padroeira, existe Senhor dos senhores e Rei dos reis, e o nome dele é Jesus Cristo. Tem nada de padroeira, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo. João capítulo 8, por favor. Aí você pode falar para o seu irmão assim, né? Irmão, o que fazer quando o Espírito do Senhor vem sobre o profeta? Ninguém pode tapar a boca dele. Aí eu me lembro dos Salmos 89. Derrama sobre mim óleo fresco. Fui ungido com óleo fresco. O Senhor exalta o meu poder como do boi selvagem. É como eu fico quando o Espírito do Senhor vem sobre mim para desmascarar a mentira e defender a verdade da palavra de Deus. Vamos honrar a Deus com uma salva de palmas.
João 8. Diga, como entender a graça de Deus? Porque as pessoas querem pagar, né? E alguns descobriram que tem pessoas que pagam tudo. João 8, quem já achou, diga amém. João 8, verso 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. João 8, verso 3. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E na lei, circule aí, ó, na lei. Isso significa que João ainda é um livro da lei. Porque tem pastor que fala, né? Abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Mateus é o Novo Testamento, meu pessoal. O Novo Testamento começa depois que o testador, que é Jesus, morreu e ressuscitou. Mas, ô pastor, você fez teologia. Esse é o problema. Como é que você pode falar que Mateus é o Novo Testamento, irmão? Se Jesus estava vivo ainda, estava nascendo em Mateus 2. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros ainda pertencentes da velha aliança. Por quê? Porque Jesus estava vivo. Quando ele morreu e ressuscitou, aí começou o Novo Testamento. Então o correto seria dizer que o Novo Testamento começa no livro de Atos. Ali ele já tinha ressuscitado. Aí sim é o Novo Testamento. Só quem entendeu. João 8, verso 5, estou terminando. João 8, 5. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como que uma armadilha. Está vendo como que é o sistema? Os fariseus são assim, ó. João 8, 6. Eles usavam essa pergunta como que uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou a cabeça e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: olha, aquele que dentre vós está sem pecado, para aí, abre um parênteses. Na lei, antes de Cristo, todos eram pecadores. Logo, não tinha nenhum que estava sem pecado. Olha a sabedoria de Jesus, hein? Ah, vocês vieram apedrejar ela? Porque a lei manda apedrejar? Tudo bem. João 8, verso 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque quanto mais velho, mais... Imagina uma criança de 10 anos e um homem de 68 anos. Então você entende que começando dos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus. Qual que é o tema da mensagem? Como entender a graça de Deus. Eles estavam debaixo da lei, e a lei falava que tinha que apedrejar até a morte. Jesus usou a sabedoria divina e disse: bom, se vocês não tiverem pecado, vocês podem apedrejar. Ela tem pecado, não tem? Tem. Ela tem pecado? Tem. Ela errou? Errou. Eles falam meio forte, né? Ela cometeu um pecado? Pecou. Bom, se vocês não tiverem nenhum pecado, aí, pô, mas eu também. Então, começar a soltar as pedras. A mulher, para terminar, segundo a lei que eles estavam, ela era digna de ser apedrejada, porque ela quebrou a lei. Diga, mas como entender a graça de Deus? Olha o que a graça diz, ó, a graça. Nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno. Eles não te condenaram? Não. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Traduzindo, Jesus no tempo da lei mostrou a graça de Deus.
Jesus era a graça de Deus, abençoados. Quem recebe essa palavra? Mesmo debaixo da lei, ele usou a graça. Ele, debaixo da lei, usou a graça. Por quê? Diga comigo, Jesus era a graça de Deus. Por isso que eles levaram a mulher até Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Qual seria o julgamento dele? Ah, você foi enviado por Deus para salvar? Tá bom, o que o senhor me diz agora? Essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejá-la. Vocês têm pecado? Temos muito pecado. Se vocês não tiverem nenhum, não, mas nós temos. Foram tudo embora com vergonha. Não te apedrejaram, não. Por quê? Ah, eles estão cheios de pecado igual eu. E agora, Senhor? Não, pode ficar em paz. Nem eu vou te condenar. Mas não viva mais assim. Eu vim aqui te mostrar e te apresentar a graça de Deus. Cadê os que recebem? Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.